Bem-vindos! Esse é o vídeo curto sobre vistas em corte, onde eu ensino vocês a criarem vistas em corte. Só para lembrar, vistas em corte é uma parte importante do desenho técnico. Às vezes é necessário criar vistas em corte para que a geometria de vocês seja visível e muitas vezes é necessário para uma melhor visualização. E como vocês viram em desenho técnico, existem várias vistas em corte, inclusive vistas em corte não ortogonal. Então, a gente vai usar essa peça aqui, que eu já vou mostrar como eu fiz, para a gente criar no Inventor essas vistas em corte. Se alguém conhece outra forma de criação de vista em corte no Inventor, deixa um comentário no vídeo, tá? Essa peça eu criei através de uma revolução de um perfil. Desse perfil aqui, eu criei um perfil um pouco desalinhado do eixo, a uma distância de 5 do eixo Y, tá? É um perfil com essas dimensões, gerando então essa revolução. Essa revolução tem cortes estrudados, tem um corte estrudado, esse corte redondo aqui, de seção redonda, esse corte passante, through all. Aí, o que eu fiz? Peguei esse corte e repeti num padrão circular em torno dessa circunferência aqui. Criei ao todo quatro cortes. Ao todo, 4 cortes aqui, sendo que esse corte do meio já tinha sido gerado pela revolução. E aí, eu fiz aqui um corte, um rebaixo nessa calota, nessa roda. Eu fiz esse rebaixo aqui, esse que vocês estão vendo, por essa extrusão, tá? Por esse corte extrudado, melhor dizendo. Eu fiz esse corte não passante de uma distância aqui de 3 milímetros aqui no caso, foi esse corte. E por último, eu repeti essa extrusão, eu fiz um Ctrl C e Ctrl V, e pro Ctrl V eu só selecionei essa superfície e ele corta da mesma forma esse lado também, tá? Muito simples de se gerar essa roda. Deixa eu só mostrar pra vocês qual é o diâmetro e o posicionamento desse primeiro furo em relação à origem, tá? Só para vocês poderem recriar aí. Tá certo? Então, foi essa a geometria que eu criei para melhorar a visualização. Bom, agora nós vamos criar as vistas em corte propriamente ditas. Para isso, eu vou deixar esse plano XZ, aliás, YZ, visível, com a visibilidade ativada. Eu também tenho o plano XY, que eu posso deixar com a visibilidade ativada. E aí, nós vamos fazer o corte, a vista em corte. Como que isso é feito? Na aba View, tá? Na aba View, existe a opção, essa opção aqui provavelmente tá como default Half Section View. É corte pela metade, né? Seção ao meio. E aí, para isso, para cortar, nós precisamos selecionar um plano de corte. E eu posso selecionar qualquer um desses planos, desses dois planos aqui, para fazer esse corte. Essa opção já abre aqui uma janelinha para escolher a distância e mostra
a distância que avança desse plano que eu selecionei, a distância desse plano de corte e o quanto eu preciso avançar. Então, 2 aqui, por exemplo, ele avança 2. Menos 2, ele vai retroadir 2. Eu não vou selecionar uma distância aqui. Eu vou deixar 0. Eu vou deixar no plano, nesse plano de corte, para ser um half cut mesmo, corte ao meio. E aí, nós temos essa vista em corte. Já está aqui. Agora, se eu... essa vista em corte, se eu mudar... Percebam que na árvore de projeto existem essas vistas. Se eu mudar agora para vista frontal, essa vista em corte vai se perder. Simplesmente vai desaparecer. Então, eu preciso salvar essa vista, salvar essa visualização. Como que eu faço isso? Eu crio uma nova vista. Master, New. Essa nova vista eu vou renomear por meio corte. E aqui ela já está. Eu só vou no Master e vou ativar de novo a vista Master para eu voltar, para que o Master seja de novo, volte e eu consiga navegar entre as vistas. Então, aqui a gente tem vista frontal, vista de topo, vista direita, lateral direita. E agora nós temos a vista em corte, tá? Deveria desativar esses planos aqui. Esses planos de visibilidade e vou de novo no Master Activate. E aí, agora eu tenho vista em corte sem os planos visíveis, certo? Vou na... então, essa não é apenas essa a vista em corte que a gente pode criar, tem outras, e a gente vai criá-las agora, só que para isso eu preciso voltar para a vista Master. Então, estou na vista Master de novo e vou fazer uma outra vista em corte. Eu vou criar uma vista, por exemplo, essa aqui, 3/4 Section View. Seleciono essa opção e deixo os planos... Eu posso selecionar o plano por aqui, para a vista em corte, mas vamos deixar eles ativados, visibilidade ativada. Esses dois. Vou selecionar 3/4 Section e vou para essa vista aqui, sem definir distância, deixo em 0, Continue, e seleciono esse plano. E ele me gera aqui, de novo, sem definir distância, dou um OK, finaliza a vista nesse corte. Corte 3/4. Então, eu estou cortando aqui 3/4, recortando 3/4 da peça. Vou salvar ele de novo, vou na árvore de projeto, New, com o botão direito, New, 3/4, vou chamar essa vista de 3/4, vista, vou na Master e vou ativar para salvar, para ficar tudo salvo aqui. E voltei para a vista original. Essa vista 3/4, 3/4 section está aqui, tá? Vou mostrar o próximo, vou voltar para o Master e mostrar mais um corte aqui, que é o quarter section, que é a visão da seção de 1/4 da peça. Novamente, vou precisar dos mesmos planos ativados, só por uma questão de didática. Vou deixar eles ativados, seleciono esse quarter section e vou selecionar essa vista, dou um OK para frente, essa vista, e agora ele vai retirar
o material, dou um ok, vai retirar o material referente a 3/4 e vai me deixar 1/4 apenas. E vou gravar essa vista new, chamo essa vista de 1/4, vou em master, activate. E vou verificar a vista. 1/4 tá aqui, 3/4, meio corte. Ok. Vou voltar para o master. E agora um último corte. Um corte não ortogonal. Para isso, a gente vai, na verdade, se eu quiser criar, vocês provavelmente viram em desenho técnico um corte onde é muito comum nesses discos, tá? Nesses discos perfurados, um corte passando através de um furo para mostrar o furo e passando por uma parte sólida para mostrar a parte sólida, que o disco é sólido numa parte, perfurado em outra. Então, é um corte que não é ortogonal, ele tem um plano de corte que está que se angula em relação ao outro, cria um ângulo. Então, para isso, a gente vai ter que criar um outro. Nós temos esse corte passando pelo furo, nós temos que criar um outro plano de corte passando, por exemplo, por aqui ou por aqui, para mostrar a parte sólida. Para isso, nós vamos para a aba de 3D Model, nós vamos ter que criar um plano. E a gente vai criar um plano em relação a esse plano aqui ou a esse plano aqui, tanto faz. Só que nós vamos utilizar uma opção de plano auxiliar, nós vamos criar um plano auxiliar, nós vamos usar o plano Angle to Plane Around the Edge. Então, é um plano que se cria um ângulo em relação ao outro plano em torno de uma aresta. Só que em torno da aresta que a gente precisa de uma aresta, nós não temos arestas aqui. Para isso, nós vamos ativar a visualização visibilidade do eixo Y aqui, que é o eixo em torno do qual o eixo Y, esse eixo aqui agora ele tá visível, tenho acesso de visibilidade a ele. Tá? Ele tá visível aqui. Deixa eu desativar esse plano aqui. Visibilidade e o eixo Y tá visível aqui. Nós vamos precisar dele. E agora agora sim, nós vamos criar um plano que é em ângulo em relação a esse. Plane, essa opção aqui, Angle to Plane Around Edge. Seleciona o plano e seleciona a aresta. E ele vai pedir o ângulo. Esse ângulo pode ser, por exemplo, 120, 30, que é assim. Então, ele mostra a direção e o sentido da flecha. Eu quero esse ângulo, ele mostra o ângulo em relação a esse plano. Então, aqui no caso, eu quero esse ângulo de 30 para pegar 30 ou 40, pode ser 40. E aí, então, eu criei esse plano aqui. Esse é o plano auxiliar, tá? E agora a gente vai fazer uma vista em corte utilizando esses planos. Eu vou usar quarter section, aliás, eu vou usar 3/4 section view, utilizando esse plano aqui e esse plano aqui, tá bom? Dou um ok e ele me gera essa visualização. Deixa eu só rotacionar isso aqui numa posição que eu acho interessante para visualização. Eu vou tirar a visibilidade do plano auxiliar, vou tirar a visibilidade desse plano aqui, vou tirar a visibilidade do eixo Y. E agora sim, eu tô satisfeita com essa vista em corte. E eu vou
criar uma vista, uma nova vista na árvore de projeto, new, para salvar essa vista. Corte múltiplo, vou chamar assim. E vou no Master, Activate. Então, nós criamos aqui meio corte, corte 3/4, 1/4 e corte múltiplo da peça. Então, era isso sobre as vistas em corte. Espero que tenha sido útil. As vistas em corte eu vou usar bastante, explicando a ferramenta de corte em loft, corte por loft. Então, espero que esse vídeo seja útil e até a próxima.